O ladino Halfling se levanta bem lentamente, colocando as mãos no seu joelho. Ele sente um pouco do sangue escorrer pelo seu nariz e levanta o seu rosto, avistando a poderosa mulher serpente bem na sua frente. Ele prepara então o seu arco curto e dá o seu tiro certeiro, acertando em cheio o coração da besta. Já à beira da morte e completamente exausto, ele abre um leve sorriso. Ele tinha acabado de salvar o seu grupo inteiro. Hoje eu vou falar sobre a história de Eldon Troll. Sim, um Halfling com nome de Troll. Uma brincadeira aí por parte do jogador, mas que se mostrou até profética por ele ter feito algo gigantesco. Mas ele fez algo gigantesco porque o mestre aqui cometeu um erro. E eu vou contar essa história aí pra vocês, até pra gente pensar um pouco sobre isso, né? E entender também que às vezes a gente erra. E isso pode ser bom em alguns momentos, pode ser ruim, mas é entender que todos os jogadores vão errar. Você como mestre vai errar também. E tudo bem, faz parte. Em alguns casos vai dar pra voltar atrás, em outros casos não vai dar pra voltar atrás, mas o que importa é a galera tá jogando junta e se divertindo. Isso aí é que é o principal. Mas a nossa história começa em Forgotten Realms. Era uma aventura dessas prontas do Dungeons and Dragons. Eu não vou falar muitos detalhes aí para não estragar a aventura de ninguém. E também porque eu fiz muitas modificações nessa aventura no caso. Tanto é que esse combate mesmo que poderia ter sido muito simples, já envolvia um artefato arcano super poderoso. E aí, o mago do grupo tava meio que fora da batalha, como eu vou explicar, porque ele tava digladiando com os poderes desse artefato arcano, enquanto o resto do grupo enfrentava aí Yuan-Tis, que é basicamente uma raça que mistura humano com serpente. Aí tem várias variantes deles, eu não lembro exatamente como é que foi a batalha, mas eu lembro que eu tinha colocado acho que um Naga no meio também, que aí é um monstro já bem mais poderoso, cheio das magias, que é uma cobra mágica, né, baseada na própria Naga de muitas religiões e mitologias. E por causa disso tudo, a batalha ficou bem encarniçada, meu grupo quase morreu. E eu digo que quase morreu porque foi o que aconteceu, mas sobrou esse ladino que eu narrei no começo do podcast, quase morto ali. Ele tava com 3 de vida e no último ataque dele, ele matou uma Yuan-Ti, que eu não lembro mais qual era o tipo, porque tem um monte, mas ele conseguiu matar ela, era a última, o último oponente que faltava, e ele conseguiu matar antes de morrer, basicamente. Mas, como eu falei, eu cometi um erro que provavelmente salvou o grupo. E aí você provavelmente já tá falando: "Hey, Léo, conta isso logo pra gente, meu caro!" E bem, que erro foi esse? Bom, os jogadores estavam ali, né, enfrentando esse pessoal todo, a batalha foi se alongando, porque, como eu falei, o mago do grupo tava numa espécie de poço com uma água estranha e sagrada, e ele estava tentando olhar por uma bola de cristal de divinação e tendo que meio que dominar ela, né? Então, enquanto ele estava fazendo isso, ele estava dentro desse poço, rolando vários dados e meio que tendo a própria viagem psicodélica dele lá, tentando desvendar os mistérios daquilo e dominar aquele item arcano. Só que enquanto ele estava fazendo isso, o grupo foi surpreendido, já que eles ficaram nesse lugar por muito tempo, por esse pessoal que já estava atrás deles. Eles acharam só que tinham despistado ali o pessoal e tudo mais, só que não tinham. Então começou um combate encarniçado com, como eu falei, tinha um Naga que é muito poderoso, que tem muitas magias, e tinha mais esses Yuan-Ti junto, e essa mulher Yuan-Ti que era a líder até, na verdade. Então eles combateram e foi caindo todo mundo foi chegando a 0 e sem conseguir mais se curar. Eles até tinham poções, mas se usasse a pessoa era derrubada, né, desmaiava de novo, e enfim, ficou aquela coisa que vocês já sabem. Eventualmente sobrou essa mulher Yuan-Ti e esse ladino, só que esse ladino não tinha nenhuma poção, não tinha mais nada que ele pudesse usar pra curar ninguém, mas tinha o seu arco, é claro. Só que aí que tá, a gente já vinha jogando, a batalha já era longa, e essa mulher Yuan-Ti tava de frente com o guerreiro, acho que era um guerreiro ou um paladino, mas acho que era guerreiro nesse grupo. Ela tava de frente com o guerreiro e eles estavam combatendo um com o outro, então ela dava o dano no guerreiro, e o jogador que tava jogando com o ladino basicamente ficava dando, né, o sneak attack, porque como tinha o guerreiro do lado dela, ele ficava dando dano. Só
Só que o que aconteceu? Nessa hora, ela deu o golpe no guerreiro e o guerreiro desmaiou, chegou a 0. E aí o ladino atacou. Só que depois de muito tempo de batalha, o seu cérebro às vezes prega a peça em vocês. E eu deixei o jogador rolar com o Sneak Attack sem perceber. E nem foi a maldade dele também. Ele também não percebeu. Acho que se bobear até eu mesmo falei, rola aí o Sneak Attack, alguma coisa assim. Porque a gente já tava naquela batalha longa e tudo mais. E tava todo mundo tenso. E aí ele rolou. E por causa do Sneak Attack, ele deu o dano suficiente pra matar a mulher, não por muito. Se eu não me engano, ele até poderia dar o dano suficiente pra matar sem o Sneak Attack, mas só meio que rolando máximo ou alguma coisa assim, então seria muito improvável. Mas é por isso que eu disse que o erro pode ter salvo o grupo, porque talvez eles sobrevivessem de qualquer jeito. Mas é isso, né? Ele mandou esse Sneak Attack e eu não percebi, e ele rolou e matou ela e eu narrei, foi muito legal, foi um momento muito maneiro. Porque ele teve que usar uma das habilidades do ladino para reduzir o dano, então ele sobreviveu com 3 de vida. E aí naquele momento épico ele foi lá e conseguiu matar a mulher e sobreviver. E é claro que na realidade, mesmo tendo cometido esse erro, ele poderia ter sobrevivido. Primeiro que ele poderia ter rolado muito bem no dado de dano, como eu falei. Mas ele poderia também não ser atingido no próximo ataque. A mulher poderia tentar atacar ele e errar, e aí ele teria mais uma tentativa em que, se ele acertasse, ele certamente mataria ela. Além disso, tinha um mago do grupo também, que se finalmente conseguisse resolver as coisas dele lá, sairia com uma boa condição aí para poder enfrentar os inimigos e às vezes matar os que sobraram e tudo mais. No entanto, se ele demorasse um pouquinho, a mulher mataria o grupo, basicamente, né? Mataria o Halfling ali no final. E provavelmente ia buscar reforços. Então talvez ele saísse do poço e tivesse cercado. Então é algo que poderia ter dado muito errado se o ladino caísse e perecesse ali. Mas que acabou não dando porque eu cometi esse erro. Eu tenho quase certeza, porque faz algum tempo, que eu mesmo falei rola o Sneak Attack, né? Rola o dano do Sneak Attack. E aí, basicamente, aconteceu isso. E eu não percebi, a gente jogou, narrou e foi, na verdade a sessão foi muito maneira. O pessoal saiu, empolgadaço, porque o cara conseguiu dominar o tal do artefato. O pessoal conseguiu se recuperar e foi aquele momento assim que, caramba, por muito pouco a gente não morreu. E eu acho que eu nem falei com os meus jogadores depois, quando eu lembrei que eu tinha cometido esse erro, pra deixar eles saborearem o momento. Mas foram basicamente, acho que dias depois que eu me dei conta. Eu falei, caraca, ele rolou o Sneak Attack, não era pra rolar. Bom, agora já era. Mas isso me fez pensar um pouco nisso, que às vezes a gente vai errar e isso vai gerar situações diferentes do que deveria ter acontecido. Mas que isso não é necessariamente bom e não necessariamente ruim, é uma coisa que acontece. Eu só queria mostrar isso também. Porque às vezes a gente fica aqui falando de RPG, fala em podcast e eu tô vendo que se criar muito. E às vezes eu me sinto responsável por isso também, pelo conteúdo que eu venho criando há um tempo já. Mas se criar muito essa ideia de que o mestre tem que ser perfeito, de que o jogo tem que ser perfeito e o RPG tem que ser absolutamente perfeito para que seja um bom jogo ou para que o pessoal se divirta, e isso não é verdade. Eu queria mostrar isso aqui. É muito mais importante você estar com uma galera legal, uma energia legal. E aí o pessoal vai lidar com o que aconteceu. Eu poderia de repente ter errado por outro lado, isso ter gerado a morte deles. O pessoal ia aceitar de boa, ia ficar chateado, perder o personagem, mas faz parte. Vamos ver o que a gente vai fazer. Se a gente vai jogar outra campanha, se a gente vai jogar essa mesma campanha com outros personagens. Então eu acho que é importante mostrar isso, que acontecem às vezes esses erros meio aleatórios e que você vai lembrar deles depois. Pode ser um erro grande como esse, que eu considero até um erro razoavelmente grande que eu cometi. Mas tem outros menores que você vai ver que você entendeu uma regra errada, alguma coisa assim. E aí depois você conserta, você fala com o pessoal que percebeu que estava errado, conserta e tudo bem. O importante é entender que não é necessário ter essa pressão absurda sobre si de ter que criar algo fantástico e tudo mais, e que não pode errar, e que se você errar o pessoal não vai gostar e você não vai ser um bom mestre. Não, RPG se aprende jogando. E digo mais até, ele se aprende errando. É justamente errando e errando que você vai aprendendo e vai melhorando. E vai todo mundo aprendendo e melhorando junto. Então isso eu acho que é algo muito importante de se ressaltar. Que é justamente errando que se aprende. A gente pode conversar sobre RPG, a gente pode escutar podcasts e programas de RPG para aprender e evoluir, é claro. Mas para fixar isso e para a gente poder desenvolver o nosso próprio estilo, é necessário que a gente jogue e que a gente tenha a humildade de entender que a gente vai sempre poder melhorar
e também a humildade de entender que a gente vai errar e que não tem problema e que a gente vai pensar sobre tudo aquilo que a gente errou e melhorar. E esse é o caminho, como diria aí o Mandaloriano. This is the way. E basicamente é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse podcast e até o nosso próximo episódio. Grande abraço.